Arca da Aliança e a Besta. Essa será a mensagem de hoje. A paz do Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus. Graça e paz a todos e que o Espírito Santo fale a todos nós o que precisamos saber. E nos convença de nosso saber enganoso e nossas atitudes em conhecimento que muitas vezes em nada edificam. A seguir uma história fantasiosa ou uma realidade consistente sobre a Arca da Aliança, deixe seu comentário. Inscreva nesse canal para não perder os próximos vídeos. Há muito tempo, muitos buscaram e ainda buscam encontrar a Arca da Aliança. O trono de Deus. Que é para sempre, e definiu-se por quem sabe, que a Arca da Aliança e muitos dos antigos utensílios do templo foram engolidos pela terra e não foram roubados ou tomados como espólio de guerra. E o que ainda se sabe é que a Arca da Aliança foi escondida por Jeremias. Sim. É oculto do povo, por quem sabe que Jeremias escondeu a Arca da Aliança e alguns dos utensílios do templo, 6 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. Povo de Deus, não percebem que o pecado, antes de Jesus Cristo, para ser perdoado, anualmente se sacrificava um cordeiro, para que seu sangue fosse aspergido sobre a arca, e assim, Deus recebe o sacrifício e então desce o perdão dos pecados a todo o povo e o perdão desses erros humanos passava a existir, conforme costumes e ordenanças da época, que em nada poderiam deixar de ser feito mesmo com o Cordeiro perfeito Jesus, que não veio para mudar e sim para cumprir a lei. No Gólgota, foi onde Jesus, o Senhor de todos nós, se entregou à morte. E para que o sacrifício de nosso Senhor fosse reconhecido como de um Cordeiro perfeito, e para passar a existir para sempre o perdão dos erros humanos, o sangue dele tinha de ser jogado sobre a arca e assim foi feito aos olhos de todos e ninguém percebeu o trabalhar do Pai. Jesus veio para cumprir tudo que estava escrito e não mudou os costumes, que tinham de se cumprir. Profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Mateus, capítulo 5, versículos, do 17 ao 19. O povo salve os estrangeiros. O sangue do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, deveria ser também aspergido sobre a arca e como isso poderia acontecer se a arca não se encontrasse lá? Mas, o que ninguém sabia é que a Arca da Aliança se encontrava logo abaixo do Mestre crucificado, o Filho de Deus. E se a mesma realmente tivesse sido roubada por ladrões ou usurpadores, como poderiam levá-la sem ter de morrer? Sim, é fato que todos que nela, na arca, tocavam, sem ser levitas escolhidos, perdiam a vida no mesmo momento do toque. Ninguém além dos levitas guardiões da Arca da Aliança teria permissão de sequer tocar na arca, quanto mais tirar a mesma do lugar e carregá-la para onde quer que fosse. De fato, até os grandes reis e líderes da época, que conseguiram essa proeza, devolveram a arca, por medo do que poderia acontecer com eles. Não é difícil chegar a uma conclusão porque os grandes arqueólogos, os mais renomados, não dizem nada a respeito, pois, para eles não faz sentido algum. Deus criou as pequenas coisas para confundir as grandes, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e, para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. O próprio inimigo da humanidade não indicaria sua localização. Ele mesmo está esperando que ela permaneça escondida e intocável pelas mãos humanas, a fim de que nos seus dias de glória, ele possa zombar de Deus. Em razão disso, o inimigo espalha aos 7 ventos que Deus não existe, e que ele, o próprio Deus, está morto, reforçando a todos os seus adoradores que nele acreditam sem nunca questionar. Sendo assim, quando tudo foi consumado, o sangue do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, escorreu pelo madeiro, chegando à terra, que gemeu, tremeu e rompeu, rachou. A terra percebeu que seu Senhor já se encontrava sem vida, e que ali estava o sangue de Jesus Cristo. E então, ao redor do madeiro tudo estremeceu e rompeu e foi por onde o sangue do Cristo de Deus escorreu. E pela fenda aberta foi escorrendo e desceu sobre a caixa de pedra, onde a arca está guardada. A caixa de pedra também rachou, e assim está até os dias de hoje. E pela rachadura, sobre a Arca da Aliança o sangue vivo de Cristo Salvador se alojou, e permanece até os dias atuais, permanece vivo. Ali o sangue do Senhor foi espargido pela terra, sobre a Arca da Aliança, sendo consumado o perdão dos pecados de todos os salvos e também dos estrangeiros.
e todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus está salvo. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João, capítulo 3, versículo 15. O Cordeiro único. O Verbo que se fez carne, andou entre nós, não foi bem compreendido, e à morte ele mesmo se entregou, e seu sangue espargido sobre a arca da aliança, confirmou o projeto de Deus, o Deus com todo o poder, o verdadeiro arquiteto de tudo e de todas as coisas. Que é conhecido como Sou. A arca está segura e muito bem guardada, e essa verdade já é do conhecimento do homem, e ela, a arca, deverá surgir novamente, somente nos tempos do fim, no momento que o terceiro templo for levantado, e o templo provavelmente não será construído no lugar original do primeiro e segundo templos. Existe uma enorme chance de o templo ser levantado nas proximidades da Arca da Aliança, justamente por ser ela muito pesada e por ninguém além de um levita original poder movê-la do seu lugar. Já está tudo pronto e em breve as obras terão inícios sem necessidade de conflitos. No templo será onde se assentará o pervertido e enganador, dizendo que ele mesmo é Deus. Por fim, amados e amadas em Cristo Jesus, a Arca da Aliança somente será mostrada ao mundo com o surgimento do Anticristo, a própria besta. Contudo, para que essa aparição aconteça, o mundo ainda passará por muitas mudanças, e o povo será posto em um sofrimento constante, até que surgirá alguém se dizendo inteligente, com ego e vaidade ao extremo, afirmando que tem poder para corrigir todos os problemas mundiais, com as soluções estratégicas de um mau soldado, na companhia de muitas estrelas, que o servem em seu intento. Ele também será capaz de fazer qualquer um mesmo, que não conheça o Deus vivo, ou que pensam conhecer. O inimigo fará com que todos esses o enxerguem como a um Deus. Mas, antes que isso aconteça de fato, o dinheiro se tornará uma só moeda. Ou seja, uma única forma de comprar e vender, será na forma de dinheiro virtual. A religião também se tornará apenas uma, e a ganância dos homens materialistas já os terá cegado para que passe desapercebido, e comecem sem problema algum, a adorar o enganador, a besta, e começarão por livre vontade a entregar uns aos outros como forma de fidelidade e para melhor se beneficiarem dentro das novas leis estabelecidas. Entregarão até mesmo amigos e parentes que não tiverem a marca, ou se recusarem a ter a marca. Leis que serão cheias de boa intenção, mas que na verdade aprisionarão a milhares e milhares, em dor e sofrimento. O chip será apenas uma maneira de localizar quem quer que seja, onde quer que estejam e em qualquer lugar serão localizados rapidamente, como já acontece com a atual localização de um celular qualquer. E ele, o chip, será implantado provavelmente na parte de trás do cérebro humano. E a besta terá obtido então a sua onisciência, que a ele não foi dada nos céus, e a terá na terra. O próprio homem, através da tecnologia, já deu à besta a sua onisciência terrena. E foi ele mesmo, a besta, que ensinou o homem tudo sobre tecnologia reversa, e o homem aprendeu e desenvolveu a tecnologia artificial, que não é boa e nem ruim, e o homem aperfeiçoou ao ponto de superar a sua própria inteligência emocional e intelectual. E outras mais, inteligências humanas. Alguém já pensou na possibilidade de que muito em breve o homem poderá ficar de frente com vidas diferentes, e que essas vidas também temem a Jesus Cristo? Ou ainda vocês já pensaram na possibilidade de que do céu chegue algo grande, e que esse algo poderá trazer uma grande destruição? Uma suposição interessante. Uma destruição muito maior do que o tão falado conflito mundial. E se esse algo não for detido, ou desviado da rota da Terra, poderá afetar dramática o funcionamento do dia a dia da humanidade, e da própria Terra. Esse algo poderá causar danos irreparáveis no contexto da história humana. E se for verdade, como se reconhecerá os seguidores da besta? Serão reconhecidos de maneira simples, rápida e fácil. Vai então existir dois tipos de adoradores. Um desses adoradores serão os que irão negar os 10 mandamentos de Deus. Esses mandamentos se encontram dentro da arca. Todos esses adoradores são infiéis e estarão rendendo glórias ao príncipe da maldade, obedecendo suas novas leis. Observando esse detalhe óbvio, todos os cristãos que são o segundo tipo de adoradores, saberão quem serve a besta e quem serve a Deus, pois eles, os seguidores da besta, vão se opor às leis de Deus, os 10 mandamentos. Eles não hesitarão em entregar a quem quer que seja nas mãos da besta, qualquer um que não concorde com as novas leis escritas pela cúpula de 10 nações, apoiados por 10 religiões diferentes, dirigidas por falsos profetas e gurus, que há muito tempo se perderam.
Irmãos e irmãs, aprendam com Deus e não tentem descobrir quem é Deus. Aprendam a unir duas coisas em uma só, a existência, e vocês. E assim conhecerão a sua verdadeira natureza divina e o motivo pelo qual estão aqui, e o porquê de acreditar em Deus, e como galardão terreno, conhecerão o que é a fé sobrenatural em Deus e entenderão como utilizar essa fé de acordo com seus dons. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Romanos, capítulo 12, versículo 6. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, segundo a Bíblia, guardava objetos sagrados e era veículo de comunicação de Deus com o povo escolhido. A chamada Arca da Aliança é o objeto mais sagrado que simboliza a representação de Deus na terra. Foi Davi que ordenou a ida da Arca da Aliança para Jerusalém. O que é a besta? No âmbito religioso, a figura da besta é uma referência popular direta ao diabo e a toda a maldade existente no mundo, proveniente dos atos e influência do demônio. Na Bíblia Sagrada, a besta representa nações tiranas e que buscam poder, que utilizam esse seu poder para inferiorizar a população e fazê-la sofrer, que existe entendimento e compreensão, com discernimento do que está acontecendo e no que está prestes a acontecer. Sejam irmãos e irmãs livres de Jesus Cristo e obtenham a verdade orando e pedindo a Deus, através do Espírito Santo. Em tempo digo isso, o ateu conhece a verdade mas não acredita em Deus, por pensar que Deus é invenção dos religiosos. Os irmãos e irmãs em sua maioria acreditam em Deus, porém, não conhecem de fato a verdade, por acreditarem na religião e não na verdade de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio em nome de Deus e não acreditaram nele, e outro está chegando em seu próprio nome, e muitos irão acreditar que ele é o Messias. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo nosso Salvador.